Você já imaginou viver em um mundo onde gigantes devoradores de humanos ameaçam a sua existência a todo momento, onde os últimos resquícios da humanidade estão presos atrás de muralhas? Bem-vindo ao mundo de Attack on Titan. Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos animes mais populares e intensos dos últimos anos, segmento 1, o mundo de Attack on Titan. Attack on Titan se passa em um mundo distópico, onde a humanidade foi quase extinta por gigantes conhecidos como titãs. Para sobreviver, o que restou da civilização construiu enormes muralhas para se proteger. Porém, após 100 anos de paz, as muralhas são quebradas por um titã colossal, e a humanidade é forçada a enfrentar seu pior pesadelo. Esses gigantes variam em tamanho e forma, mas todos compartilham uma sede insaciável por carne humana. O que torna essa ameaça ainda mais aterrorizante é que ninguém sabe exatamente de onde eles vieram ou por que atacam. Segmento 2. Personagens principais. Attack on Titan tem uma variedade de personagens, mas os principais são Eren Yeager, Mikasa Ackerman e Armin Arlert. Cada um deles tem uma motivação forte para lutar contra os titãs. Eren Yeager, o protagonista, impulsionado pelo desejo de vingança após testemunhar a morte de sua mãe por um titã. Ele se junta à tropa de exploração para combater os monstros e descobrir a verdade por trás deles. Mikasa Ackerman, uma lutadora excepcional e amiga de infância de Eren. Ela é extremamente protetora e possui habilidades de combate incríveis. Armin Arlert, inteligente e estratégico. Armin frequentemente encontra soluções criativas para os problemas que o grupo enfrenta, mesmo sem ser o mais forte fisicamente. Esses personagens têm uma dinâmica complexa e evoluem muito ao longo da série, enfrentando questões como amizade, sacrifício e sobrevivência. Segmento 3. Os grandes mistérios. Uma das maiores razões por trás do sucesso de Attack on Titan é o mistério que envolve a origem dos titãs e o verdadeiro propósito das muralhas. Cada temporada revela novas informações que mudam completamente a forma como você enxerga a história. A cada episódio, novos segredos são desvendados e você se vê questionando quem realmente são os vilões dessa história. É uma verdadeira montanha-russa de emoções. Segmento 4. A ação intensa. Se você é fã de cenas de ação, Attack on Titan não decepciona. As lutas contra os titãs são incrivelmente bem coreografadas e a tensão é constante, com a humanidade lutando para sobreviver a cada encontro. Uma das coisas mais legais é o equipamento de manobra 3D, que permite aos personagens voarem pelo campo de batalha e atacar os titãs em seus pontos fracos. As batalhas são rápidas, estratégicas e muitas vezes brutais. Segmento 6. Evolução dos personagens principais. Ao longo de Attack on Titan, os personagens passam por transformações intensas, tanto físicas quanto emocionais. A evolução de cada um deles é um dos pontos fortes do anime, tornando a narrativa ainda mais envolvente. Eren Yeager começa como um jovem cheio de raiva e desejo de vingança, mas conforme a trama avança, vemos uma transformação radical. Ele passa de um garoto impulsivo a alguém com um objetivo muito mais profundo, com questionamentos sobre liberdade e sacrifício que desafiam tudo o que ele acreditava. Mikasa Ackerman continua sendo a força inabalável da equipe, mas ao longo da série, ela também questiona suas motivações e sua ligação com Eren. Sua lealdade é colocada à prova e Mikasa precisa decidir entre seguir cegamente suas emoções ou encontrar seu próprio caminho. Armin Arlert, o estrategista do grupo, começa a desenvolver uma confiança maior em suas próprias capacidades. Inicialmente inseguro, ele se torna uma peça-chave na luta contra os titãs, usando sua inteligência para salvar seus amigos e a humanidade em várias situações críticas. Segmento 7. As diferentes facções e o conflito entre humanos. Um dos aspectos mais intrigantes de Attack on Titan é que, com o tempo, os inimigos não são apenas os titãs, mas os próprios humanos. A série introduz várias facções, cada uma com seus próprios interesses e objetivos, criando um cenário de conflito político e ideológico. A tropa de exploração é o grupo com o qual estamos mais familiarizados, sempre lutando pela sobrevivência da humanidade contra os titãs. Porém, à medida que a série avança, descobrimos que há outras nações e grupos com segredos profundos sobre a origem dos titãs. Os Marleyanos e os Eldianos, por exemplo, representam uma luta complexa de poder e opressão que dá outra camada de profundidade à narrativa. O que parecia ser uma simples guerra de sobrevivência entre humanos e monstros logo se transforma em uma batalha por liberdade, política e vingança. Essa virada de perspectiva é um dos pontos mais chocantes da série. Ela nos força a reconsiderar quem são realmente os vilões e quem são os heróis. E isso só faz aumentar o interesse por cada nova revelação. Segmento 8. Os titãs especiais. Os titãs normais já são uma ameaça, mas ao longo de Attack on Titan, somos apresentados a titãs especiais que possuem habilidades únicas e são controlados por humanos. Esses titãs são centrais para a trama e tornam as batalhas ainda mais emocionantes. Titã colossal, com um tamanho massivo e um poder destrutivo enorme. Ele é o responsável pelo primeiro ataque que rompe as muralhas e inicia a história. Titã blindado, com uma armadura impenetrável. Ele é uma força imbatível no campo de batalha, capaz de destruir qualquer coisa em seu caminho. Titã fêmea, extremamente ágil e inteligente, ela traz uma nova dimensão de perigo com sua capacidade estratégica. Titã bestial, um dos mais misteriosos e poderosos, capaz de comandar outros titãs e lançar ataques à distância com incrível precisão. Titã fundador, este é um dos titãs mais significativos da série. Ele é o único que pode controlar outros titãs e acessar as memórias dos Eldianos. Eren Yeager, após uma
série de eventos complexos, consegue o poder do Titã Fundador ao entrar em contato com Historia Reis, a última membro do clã real. Essa conexão é fundamental, pois o Titã Fundador só pode ser ativado quando Eren está próximo de um membro da família real. Segmento 9. O equipamento de manobra tridimensional, 3D. Uma das marcas registradas de Attack on Titan é o equipamento de manobra tridimensional, 3D, que permite aos soldados voarem pelos céus e enfrentarem os titãs de igual para igual. Esse equipamento é uma parte essencial da ação frenética e das cenas de batalha que o anime oferece. O equipamento 3D é o que torna a luta contra os titãs possível, permitindo que os soldados se movam rapidamente e atinjam o ponto fraco de cada titã, a nuca. As batalhas com esse equipamento são eletrizantes, e cada movimento parece uma dança mortal entre a humanidade e os monstros. O realismo e o design desse equipamento são um dos aspectos mais memoráveis do anime. O som das lâminas cortando o ar, as cenas em câmera lenta e as estratégias de combate tornam cada confronto épico. Segmento 11. Levi Ackerman, o soldado mais forte da humanidade. Um dos personagens mais icônicos de Attack on Titan é, sem dúvida, Levi Ackerman. Conhecido como o soldado mais forte da humanidade, Levi se destaca não apenas por suas habilidades de combate excepcionais, mas também por sua personalidade complexa e seu papel crucial na história. Levi é um capitão da tropa de exploração e membro do clã Ackerman, conhecido por suas habilidades de combate incomparáveis e sua destreza no uso do equipamento de manobra tridimensional. Ele é capaz de enfrentar titãs com uma facilidade impressionante, tornando-se um verdadeiro ícone de força e determinação. Mas Levi não é apenas um lutador habilidoso, ele também é um líder forte e, em muitos momentos, assume a responsabilidade de proteger sua equipe. Sua personalidade é marcada por um exterior frio e impassível, mas à medida que a história avança, começamos a ver um lado mais humano e vulnerável dele. A relação de Levi com seus subordinados, especialmente com Eren, Mikasa e o resto da equipe, revela uma profundidade emocional que faz com que os fãs se conectem ainda mais a ele. Ele muitas vezes se vê lutando contra o peso das decisões difíceis que deve tomar para proteger aqueles que ama. Além disso, Levi é frequentemente o personagem que traz um toque de humor à série, com seu sarcasmo e desdém, especialmente em relação a Eren e outros membros da equipe. Isso o torna não apenas um herói admirado, mas também um personagem carismático e memorável. Por tudo isso, Levi Ackerman se tornou um dos favoritos entre os fãs, sendo uma figura que representa tanto a força quanto a fragilidade humana em um mundo caótico. Ele é, sem dúvida, uma das razões pelas quais Attack on Titan ressoa com tantos espectadores ao redor do mundo. Segmento 12. Eren Yeager, o vilão nas sombras. Ao longo de Attack on Titan, Eren Yeager passa por uma transformação profunda e complexa, levando-o a se tornar uma figura cada vez mais sombria e ambígua, insinuando-se como o vilão principal da história. No início da série, Eren é apresentado como um jovem determinado a lutar pela liberdade da humanidade. No entanto, à medida que a história avança e mais verdades são reveladas, sua visão de mundo se torna distorcida e sombria. Com a descoberta de seu poder como o Titã Fundador e a conexão com a família Reis, Eren começa a compreender a gravidade de seu papel na luta entre Eldianos e Marleyanos. Ele se vê dividido entre o desejo de proteger seus amigos e a necessidade de alcançar um objetivo maior, que pode envolver sacrifícios inimagináveis. Eren adota táticas cada vez mais brutais, disposto a sacrificar tudo e todos em nome de sua visão de liberdade. Sua determinação em acabar com a opressão que os Eldianos enfrentam o leva a se distanciar de seus amigos e aliados, criando um abismo entre ele e aqueles que antes lutavam ao seu lado. Essa transformação é exemplificada em momentos-chave, como suas interações com Armin e Mikasa, onde fica claro que suas prioridades mudaram. O Eren, que uma vez buscava uma maneira de lutar contra a opressão, agora parece estar disposto a colocar suas vidas em risco para alcançar seus objetivos. Segmento 13. O poder do Titã Fundador. A destruição em massa. Em um dos momentos mais impactantes de Attack on Titan, Eren Yeager revela sua verdadeira intenção ao utilizar o poder do Titã Fundador. Com essa habilidade, ele não apenas controla os titãs, mas também desencadeia uma força devastadora que ameaça a própria existência do mundo. Ao conectar-se com o Titã Fundador, Eren se torna capaz de mobilizar todos os titãs colossais aprisionados nas muralhas que cercam a humanidade. Essa revelação não é apenas uma demonstração de seu poder, mas também uma representação de sua determinação em transformar o mundo a qualquer custo. Eren vê os titãs como uma forma de vingança e libertação, utilizando-os para instigar a destruição em uma escala catastrófica. Essa decisão é o ponto culminante de sua jornada, onde a linha entre libertador e tirano se torna cada vez mais tênue. A liberação dos titãs colossais resulta em um cataclismo que coloca em risco não apenas os inimigos de Eren, mas também aqueles que ele antes considerava amigos. A magnitude da destruição levanta questões sobre moralidade e sacrifício, desafiando a ideia do que significa realmente lutar pela liberdade. Com essa ação, Eren se torna uma figura trágica, simbolizando a luta interna entre seus ideais e as consequências de suas escolhas. Essa transformação final o estabelece como um dos antagonistas mais complexos da série, deixando os espectadores questionando suas próprias crenças sobre justiça e vingança.